um share de 80% lá. Muito bem, então, boa noite a todos. Estamos começando mais uma Conexão com a Esperança 2.0. Você que já está entrando aí, seja muito bem-vindo. Que bom, já estamos agora no nosso terceiro tema, né? Vamos apresentar hoje. E olha, hoje está imperdível. E mais então, novidade para você que está ligando agora aí, né? Clicando e assistindo. Hoje vamos ter aqui vários brindes, né? Vamos ter vários presentes. Tive o privilégio de entregar aqui alguns presentes, né? Alguns presentes aqui para ali em Vila São Roque e também na cidade, ou seja, na comunidade Vera Guarani, ok? Estivemos ali visitando a dona Rosicleia, né? Foi uma alegria imensa de estar ali com ela. Muito bem, então, agora vou passar algumas informações aqui, vou deixar com o José Carlos, né? Com o pastor José Carlos. E permaneça conectado, compartilhe o link com seus amigos, familiares, na sua página do Facebook, tá ok? Para que muitas pessoas possam ter esse encontro com a esperança. Eu sou o pastor Luciano e nós estaremos juntos agora na Conexão com a Esperança 2.0, apresentando ali o Apocalipse em 3D. Pastor José Carlos, agora deixa contigo. Boa noite para você que está na sua casa neste momento, nos acompanhando. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida e também da sua família. Eu quero ver aqui o seu boa noite, de onde você está nos assistindo. Também você pode fazer a sua pergunta. Daqui a pouquinho tem um momento especial de perguntas e respostas dentro do livro do Apocalipse. Você tem alguma dúvida? Então já manda a sua pergunta. A nossa equipe já está coletando aqui, porque daqui a pouquinho o pastor Roberto, junto com o pastor Josiano, estarão aqui abrindo a palavra de Deus e a sua pergunta será respondida. Você também pode escrever o seu pedido de oração. Você tem um pedido especial de oração? Você quer que a gente ore por você? Então escreva aqui: eu quero que você ore por mim. Mande o seu boa noite, que isso vai movimentando a nossa live. E claro, eu quero desafiar você, porque tem presente para você, que deixar boa noite e compartilhar a live, hein? Na semana passada, no programa de ontem, nós tivemos 35 compartilhamentos. Eu quero ver se a gente supera o dia de ontem. Então, para que haja um sorteio, nós temos que ter mais de 35 compartilhamentos. Então, vamos lá, vamos compartilhar a nossa live. Então, para que haja um sorteio para você, nós temos que ter mais de 35 compartilhamentos desta live. Então, vamos espalhar o link. Vamos compartilhar nas nossas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixa eu ver aqui quem já está por aqui para eu desejar uma boa noite. A Roseli dos Santos fala boa noite, Deus abençoe. A Carolina Menezes, boa noite. A Maria Cristina, lá de Paula Freitas, boa noite. A Arlete fala a paz do Senhor para a senhora também, dona Arlete. A Elisa Maia, boa noite. A Rosicleia, boa noite a todos.
A Cimeia, boa noite. A Kathleen, boa noite. A Rosângela, boa noite a todos. A Ellen Andrade, assistindo de Votuporanga, São Paulo. Obrigado aí pelo carinho da audiência. A Rebeca Roeffer, boa noite. O pastor Roberto, boa noite. Hoje vamos falar sobre o personagem principal do Apocalipse. Hein? Quem será o personagem principal do Apocalipse? Será que essa será a palavra-chave? Daqui a pouquinho o Josiano vai falar para nós qual que será a palavra-chave. Daqui a pouquinho. O Gilmar Soares, boa noite. A Nilda Menezes, boa noite, povo abençoado por Deus. O pastor Otávio Júnior, lá de Campo Mourão, boa noite. A Valdirene, boa noite, a paz do Senhor. A Martinha, boa noite, pastor José Carlos e os demais pastores. A Martinha, que é lá de Malé. A Geise, boa noite. A Josi Dionísio, boa noite. A Isabel, boa noite, Deus abençoe. A Rosineia, lá de Malé, tá a Rosa, a Dona Frida, o Jair, o Nicolas nos acompanhando, boa noite para vocês. A Jace falou que amanhã vai estar presencial conosco. E você, já compartilhou o link da live? Ainda não? Olha, porque o presente hoje, para ser sorteado, depende de você. Nós temos que ter mais de 35 compartilhamentos. Então, se você não compartilhar, alguém hoje vai ficar sem presente. Então, nós contamos com você, com a sua ajuda, com o seu apoio. Vamos dar aí boa noite, compartilhar a live para que o presente possa sair, tá bom? Então, compartilhe ali, envie para os seus amigos para que a esperança seja espalhada e que mais pessoas conheçam esse personagem central do livro do Apocalipse. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal lá do São Roque, que está nos acompanhando, está nos assistindo, a Sueli e a Suelen. Um abraço para vocês. Acabei de sair da casa de vocês aí, junto com a irmã Julinha. Então, um abraço para vocês. A Josicléia e o esposo também, e os filhos que estão acompanhando aí no São Roque. Muito obrigado. A Josi também, que hoje nós levamos um presente para ela. Obrigado aí pelo carinho de estar acompanhando lá na comunidade do São Roque. E o Rogério falou aqui, boa noite, Rogério. A Rosângela disse, já fiz a minha parte, já compartilhei, ok, é isso mesmo. A Denilde Albac, boa noite, estou acompanhando de Rebouças, no Paraná. A Martinha já falou que compartilhou. E você, já compartilhou a nossa live? Compartilhe a live para que mais pessoas sejam alcançadas e assim a gente vai se conectando com a esperança. Participe conosco, mande sua pergunta, mande sua dúvida para nós. Você tem um pedido especial de oração? Encaminhe para nós que nós estaremos orando por você. Agora eu quero saber do pastor Josiano qual que é a palavra-chave desta noite. O pastor Josiano está chegando aqui, porque ele estava lá olhando para ver qual que é a palavra-chave. E pastor Josiano, qual que é a palavra-chave desta noite? Olha, gente, a palavra-chave bem simples, bem fácil. Qual é o personagem principal do livro do Apocalipse? Há um personagem principal que o pastor Roberto Roeffer está repetindo várias vezes. E você poderá então colocar ali, escrever ali, quem é esse personagem principal do livro do Apocalipse. Você colocando ali, depois iremos fazer um sorteio, e quem sabe, é você hoje. Ok, quem é o personagem principal do Apocalipse? Aproveita e coloque já a sua resposta ali. A Rose Silva também está aqui conosco, a Roseli Agostinho, que está acompanhando ali de São Mateus do Sul. A Nilda Albac, boa noite, estou acompanhando de Ponta Grossa, Paraná. O Vinícius, boa noite, que é lá do São Roque. A Carolina Menezes, São Mateus do Sul, Vila Americana. O Gabriel Santos, boa noite. E o Márcio também deixando aqui o seu boa noite. E aí, você já compartilhou a live? Porque o seu compartilhamento vai garantir um presente para o pessoal nessa noite. Nós temos que alcançar aí 35 compartilhamentos.
Se nós alcançarmos 35 compartilhamentos, terá presente. Se nós não compartilharmos, não chegarmos a 35 compartilhamentos, eu vou ter que levar o presente para casa. Aí eu vou levar lá para minha casa. E aí, o que vocês acham? Eu vou levar o presente para minha casa ou vocês vão levar? Eu estou louco para levar o presente para minha casa. Tá bom? Eu estou louco para levar o presente para minha casa. Tomara que eu consiga levar o presente para minha casa. Mas aí, eu vou levar ou não? E aí, será que nós vamos alcançar os 35 compartilhamentos? Se nós não alcançarmos, eu vou levar o presente para casa. De acordo com a L. Andrade, a palavra-chave é Jesus. A Martinha falou que é Jesus. A Roseli dos Santos falou que a palavra-chave é Jesus Cristo. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos para cima, porque a palavra de Deus vai ser aberta agora. E eu quero convidar você a, neste momento, aonde você está, aí na sua casa, eu aqui na minha sala, para que juntos possamos conversar com Deus e assim a palavra de Deus ser aberta e a gente aprender um pouco mais do assim diz o Senhor. Senhor Pai que estás no céu, quão bom é podermos estarmos reunidos nesta noite, aonde, ó Pai, nós vamos estar bem pertinho do Senhor através do estudo da Tua palavra. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo esteja nos guiando no estudo de hoje, e que assim possamos compreender e entender a Tua vontade para a nossa vida. Pai querido, use mais uma vez o pastor Roberto, e que assim possamos compreender quem é o personagem central do livro do Apocalipse. Esteja conosco, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E com vocês, pastor Roberto Roéfero, abrindo a palavra de Deus e explicando para nós neste momento quem é o personagem central do livro do Apocalipse. Muito obrigado, pastor Zé Carlos. Que alegria estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Você sabe que a nossa ideia inicial sobre esse evangelismo era fazer ele só pela internet, justamente pelo que está acontecendo essa semana. Nessa semana, chama evangelismo de inverno, né? Pela internet. Porque está a semana inteira chovendo, né? E os irmãos que estão aqui na igreja são irmãos corajosos, viu? Que saíram uma noite de chuva, friozinho, e estão aqui na igreja com a gente. Mas, você que está em casa não precisa estar tomando chuva, pode estar assistindo a nossa live, pode estar assistindo o assunto aí mesmo de casa, aí mesmo de onde você está. Eu vou pedir para o pastor José, o pastor Zé Carlos, colocar o meu timer ali, para eu não estourar o tempo, tá bom? Senão eu falo demais. É normal, né, para o pastor falar demais, né, gente? Ontem nós vimos que existe uma luta, uma guerra entre o bem e o mal. E que todos nós precisamos fazer uma escolha acerca dessa guerra, acerca dessa luta. Nós precisamos escolher ficar ou do lado de Deus ou do lado de Jesus. Vimos também, do lado de Deus, do lado de Satanás, né? De Jesus e Satanás. Vimos também que essa guerra, esse problema do mal não começou na terra, começou lá no céu. E Satanás, o principal dos anjos que Deus havia criado, se rebelou contra Deus, e juntamente com 1/3 dos anjos, ele foi expulso do céu. E aí ele veio parar onde? Aqui na terra. O texto de Apocalipse 12 diz: foi lançado na terra e com ele os seus anjos. Ontem alguém me perguntou aqui na sede da igreja: pastor, por que Satanás veio para a terra? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso antes da gente entrar no assunto principal, tá? Jó capítulo 38, versículo 4 e o versículo 7, tem um texto muito interessante. Jó 38, 4 e 7. Diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Me faça saber se você tem inteligência. Deus está falando com Jó, perguntando para Jó: Jó, onde você estava quando estava construindo a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam.
Deus perguntou para Jó, quando estava lançando os fundamentos da terra, começando a criar a terra, estava lá no primeiro dia, no segundo dia, onde você estava, Jó? E aí Deus termina dizendo assim, que naqueles dias da criação do mundo, os filhos de Deus se rejubilavam e as estrelas da alva cantavam juntamente. Já vimos aqui que as estrelas são quem? Os anjos. Mas além das estrelas, tem um outro grupo de seres aí, cantando também. São quem? Os filhos de Deus. Nós conseguimos entender então, gente, que existem seres que Deus criou que habitam outros mundos, outros planetas aqui do nosso universo. Quando Paulo diz assim, que nós somos um espetáculo ao mundo, lá no Novo Testamento, a palavra mundo ali é cosmos. Nós somos um espetáculo a toda a criação de Deus. Todos estão olhando aqui para a Terra. Esses mundos criados certamente também passaram por esse teste, por essa escolha de ficar ao lado de Deus ou ficar ao lado de Satanás. E todos se recusaram a ficar ao lado de Satanás. E finalmente, para onde Satanás veio então? Veio para a terra. Então não é que Satanás veio direto para a terra depois que ele foi lançado no céu. Ele buscou um lugar que pudesse fazer a sua morada, a sua habitação, e que ele pudesse ter um reino. Aqui na terra, como eu mostrei já aqui na imagem, olha, só havia duas pessoas morando. Quem que era? Adão e Eva. Deus criou o planeta e Deus criou o mundo novinho, bonito, lindo, maravilhoso em 6 dias. Só tinha Adão e Eva morando aqui. E Deus deu uma ordem para Eva. Abram a Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo desse livro da Bíblia. Capítulo 2. Versículo 16. Diz assim, ó. Gênesis 2, 16 e 17 nós vamos ler, tá? Gênesis 2, 16. Então, lembra sempre de quando você for assistir a nossa live, você tem uma Bíblia com você, tá bom? Pega uma Bíblia, deixa uma Bíblia perto de você, para você poder acompanhar as leituras dos textos bíblicos. 2, 16 e 17 diz assim: o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui, ó, para pensar comigo aqui, ó. Que fruta você gosta? Essa semana eu estou com bastante fruta, né? Eu falei com o pastor José Carlos, o pastor José gostava de frutas, e eles me arrumaram um monte de fruta. Eu comi caqui, eu comi pera, eu comi banana, eu comi, o que mais? Me ajuda a lembrar. Maçã, eu comi, sei lá, eu comi bastante fruta essa semana. Comi 2 tipos de caqui, que eu comprei um caqui, acabou o outro, eu comprei já outro caqui que eu comi lá. Então eu comi bastante, eu gosto muito de frutas. E dificilmente tem alguma fruta que eu não goste de comer. E você pode imaginar em manga, se você vai para outras regiões do Brasil, tem outras frutas diferentes, né? Quando eu fui lá para o Nordeste, eu conheci umbu, cajá. Cajá tem um suquinho bem gostoso. Umbu também tem um suco bem gostoso, chamado umbuzada, que é feito com leite, um negócio delicioso. Então, existem muitas frutas. No Norte existe um tanto de frutas. Existe uma fábrica de sorvetes no Brasil que chama Frutas do Cerrado. Só com frutas que estão na região do Cerrado. No Cerrado tem um negócio que, não sei se é fruta, mas o pessoal gosta, né? Esqueci o nome, um negócio amarelo que coloca no arroz para temperar arroz. Pequi. Quem gosta de pequi, tem quem gosta e tem quem não gosta, né? Tem pequi. Se você for para outros países, tem uma variedade enorme de frutas. Agora imagine, Deus criou todas essas frutas, uva, manga, pera, abacaxi, melão, e tudo as frutas que você puder imaginar. Ele falou assim para Adão: não, pode ter todas aqui são suas, coma à vontade, Adão, tudo seu. Agora é o seguinte, Adão, tem uma árvore que eu coloquei lá no meio do jardim, e essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, assim nós vamos chamar essa árvore.
Dessa árvore não é para você comer. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. E as pessoas ficam perguntando que árvore era essa, né? Qual será essa árvore? Não era nenhuma árvore que existe hoje, não era uma macieira, não era nada disso. Era uma árvore que Deus criou só para aquela função. A árvore não era mágica, a árvore não era mística, nada disso. A árvore era uma árvore de teste. Qual era o teste de Deus com Adão e Eva? Vocês vão acreditar em mim ou não vão acreditar em mim? Vocês confiam em mim, em Deus, ou não confiam em mim? Eu falei para vocês não comerem, vão confiar em mim ou não? Esse é o teste para Adão e Eva. Eles deveriam ter um teste de confiança em Deus. Agora que o universo estava dividido entre duas forças: a força do bem e a força do mal. Bom, Satanás veio aqui na terra e ele traçou uma estratégia para levar Adão e Eva para o lado dele. A Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia e à tarde, Deus ia lá no Jardim do Éden conversar com Adão e Eva. Bom, Deus já havia contado para Adão e Eva da guerra do céu, do que havia acontecido. Claro que Deus falava essas coisas para Adão e Eva. E Satanás sabia que Deus falava essas coisas para Adão e Eva. E ele sabia que se ele aparecesse como anjo de Satanás, Adão e Eva não iam cair na conversa dele. Então ele pensou em uma estratégia. Qual foi a estratégia? Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, em Gênesis 3, 1: Mas a serpente, o mais sagaz, quer dizer, o mais esperto, o mais inteligente, de todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher. Então, qual foi a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás é relativamente simples. Ele pegou o animal que era o mais inteligente e o mais bonito que Deus havia criado. De todos os animais que Deus havia criado, tinha um que era o mais inteligente e o mais bonito. Qual era esse animal? A serpente. Vocês vão me permitir aqui uma licença profética e poética. Tá? Uma licença poética e também profética. Por quê? Se a gente for lá no Apocalipse, como é que o Apocalipse chama Satanás? Grande dragão, antiga. Então eu vou chamar a nossa serpente de serpente dragão. Por quê? Porque a serpente não era um animal que rastejava. Então ela o quê? Voava. A serpente estava em cima da árvore quando ela veio. A nossa serpente dragão, se você pensa assim, olha, um dragão e tal, aí você pode imaginar uma coisa feia, mas imagina um dragãozão bonito, assim, não sei se dá dando para ver aqui na imagem. Um dragãozão bonito, assim, lindo. O dragão era o animal mais bonito, a serpente dragão era o animal mais bonito que Deus havia criado. Ele era o mais inteligente, mais bonito. Olha, que tipo de animal nós seres humanos gostamos? Dos mais bonitos e dos mais inteligentes. E a serpente dragão reunia as duas coisas. De todos os bichos que Deus havia criado, que ele era a obra-prima da criação dos animais de Deus. Um animal maravilhoso. E claro que Adão e Eva gostavam de todos os animais, mas tinha um carinho especial pela serpente dragão. E agora, quando Eva está caminhando pelo jardim, capítulo 3, versículo 1, a serpente diz assim para Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Qual foi a estratégia de Satanás? Se aproveitou do carinho que Adão e Eva tinham pela serpente dragão, que era o animal mais lindo, mais bonito, mais especial. E ou ele se transformou, eu acredito que ele se transformou numa serpente dragão e foi lá. Adão e Eva conheciam a serpente dragão que tinha no jardim. A família de serpente dragão que Deus havia criado, Adão e Eva conhecia. Mas agora apareceu uma que era o quê? Diferente. E mais, falava. Nenhuma serpente dragão falava. E agora ela estava falando. E ela disse para Eva: olha, é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma fruta aí? É tudo proibido? E o que Eva disse? Não, podemos comer de todas, menos a que está lá no meio do jardim. Porque Deus disse que a gente comer dela, a gente vai morrer. Aí disse assim, versículo 4:
Então a serpente disse à mulher: certamente, com certeza, vocês não morrerão. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora veja. Tem uma serpente dragão falando. Tem uma serpente dragão falava. O bicho não falava. De repente Eva vê uma serpente dragão falando. Ela entra em conversação, fica curiosa. Esse é um problema do pecado. Muita gente peca por curiosidade. E ela se aproxima, e ela começa a conversar, dá atenção. E aí naquela conversa, naquela atenção que ela foi dando, a serpente dragão aplica o golpe nela. E diz assim: não, na verdade, olha, vocês podem comer sim dessa fruta. Com certeza vocês não vão morrer. Ah, Deus falou que vocês vão morrer? Não. Eu garanto que vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe, se vocês comerem, vocês vão ficar igual a Ele, inteligentes igual a Ele. Vocês vão ser oniscientes, conhecedores do extremo até o outro, do bem até o mal. Vocês vão saber tudo, conhecer tudo, ser onisciente. E ela olhou para a serpente. Eu fico imaginando lá aquela serpente dragão pegando a fruta, dando aquelas mordidas assim, escorrendo o sumo da fruta. O cheiro estava gostoso, a fruta era bonita, e ela olhou, era agradável para comer. Ela deve ter pensado assim: bom, bicho não fala, esse bicho comeu a fruta e está falando, ele ficou mais inteligente. Eu que sou ser humano, se eu comer, eu vou ficar o quê? O meu nível para subir é igual ao de Deus. Eu acho que ele está certo, acho que ele está falando a verdade. E ela pegou a fruta e comeu. Qual foi o problema, gente? Ela teria que acreditar ou na serpente ou em Deus. Deus disse o quê? Não come que você vai morrer. A serpente disse o quê? Não vai morrer. Pode comer, eu garanto que você não vai morrer e ainda vai ficar mais inteligente. Em quem Eva acreditaria? Essa era a questão posta. Entenderam? Eva confiaria em quem? Na serpente ou em Deus? Em quem Eva acreditou? Infelizmente, na serpente. Comeu a fruta, levou para Adão. Adão, quando foi aquelas frutas, falou: o que essa mulher fez? Né? Mas ele pensou rapidamente e falou assim: olha, se ela for castigada, eu vou ser também, porque eu amo demais essa mulher. E assim Adão comeu a fruta também. Quando eles comeram, parecia uma coisa maravilhosa que estava acontecendo com eles. Quando o casal adultera, não é ruim não, gente. Pecado não é ruim, viu? Pecado não é ruim, pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém é pecado, né? Pecado parece uma coisa maravilhosa. Quando você está praticando pecado, é bom. Quando você rouba a empresa, primeira vez, dá um medinho, um friozinho na barriga, mas deu certo, nossa, dá uma alegria. É bom. Quando você tem intimidade com a sua namorada, que não é casado ainda, é bom, é gostoso. Quando você bebe e usa droga, é bom, é gostoso, não é ruim não. O problema do pecado não é o que está acontecendo na hora, é o que vem depois. Quando Adão e Eva comeram a fruta, nossa, foi bom para eles. As coisas ao redor deles mudaram. Parecia que eles tinham realmente sido elevados num patamar maior. Acontece que passou algum tempo e eles perceberam que tudo aquilo era pura mentira. E agora eles perceberam que estavam nus, porque o brilho de Deus que os cobria desapareceu, porque agora estavam longe de Deus, já não tinha para Deus. E a tardezinha Deus veio até o jardim, como sempre. Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas ainda assim Deus chama Adão para uma conversa. E Deus chama Adão e diz: Adão, onde você está? E Adão se escondeu. E quando Adão aparece, Deus diz assim: onde você estava? Ele diz: então, eu percebi que eu estava nu e fiquei com vergonha e me escondi. Aí Deus diz assim: tá, mas como é que você sabia que você estava nu? Então você comeu a árvore que eu falei para você não comer, né, de fruta, né? E Adão diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Desculpe, a mulher me enganou e eu comi. E aí Deus vai para Eva e pergunta para Eva: por que você fez isso? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi.
E agora Deus vai dar um castigo para a serpente. E foi assim, gente, que o mal entrou no nosso planeta, tá bom? Deus vai dar um castigo para a serpente. Deus diz assim, olha, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, 3:14. Gênesis, capítulo 3, versículo 14, tá? Diz assim, olha. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que você fez isso, você é maldito entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens, rastejará sobre o teu ventre, e você vai comer pó todos os dias da tua vida. Veja, ela deixou de ser um animal maravilhoso, lindo, dá para virar uma cobra que dá medo na gente hoje, né? Serpente dá medo na gente. E Deus disse que isso ia acontecer. Agora, o animalzinho serpente tinha culpa do que havia acontecido? É claro que não tinha culpa. Então, por que o castigo de Deus foi tão duro sobre ele? Para mostrar, já de cara para Adão e Eva, a malignidade do pecado. Que coisa tão grave, tão errada que eles haviam feito. E agora, depois de dar o castigo para o animal, Deus vai dar o castigo para quem estava por trás da serpente. Quem estava por trás da serpente? Satanás. Agora Deus diz assim para Satanás, ó, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Satanás fez Adão e Eva irem para o lado dele, ele pensou que havia ganho toda a humanidade para o lado dele. Mas Deus diz o contrário, diz assim, olha, eu vou ter um grupo de seres humanos que sempre será seu inimigo, e você vai ser o inimigo deles. Diz mais, um dia, Deus está dizendo aí, vai nascer um ser humano que vai te matar. Satanás pensou assim, os seres humanos agora estão do meu lado, mas Deus diz não, vai nascer um ser humano que vai ser o seu inimigo maior de todos. E esse homem que nascer, filho de uma mulher, filho do povo de Deus, filho da mulher, da igreja, esse homem vai matar você, Satanás. Vai dar uma pancada na sua cabeça. Você vai ferir ele. Vai dizer, não tem uma guerra, uma batalha. Você vai feri-lo. Mas você vai morrer. Você vai perder no final. E essa foi a primeira grande promessa de Deus para a humanidade. E a partir daí, os seres humanos passaram a esperar que esse ser humano nascesse. E quando nasceu o primeiro filhinho de Eva com Adão, que era Caim, claro que eles pensaram o quê? Quem sabe esse não é o herói que vai nascer e vai matar o nosso inimigo, que é Satanás. Mas infelizmente, esse filho de Adão e Eva, Caim, matou o seu próprio irmão. Imagina o coração dos pais como ficaram. Foi assim, gente, infelizmente, que o pecado entrou no mundo. Diz Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. O maior castigo, a maior consequência, castigo não, a maior consequência de ter pecado é a morte. A morte é o destino de todo ser humano. A única coisa que a gente tem certeza quando a gente nasce é que a gente vai morrer. É a única certeza que nós temos. A partir daí, o povo de Deus passou a esperar que aparecesse esse escolhido de Deus, esse Machia. A palavra grega, o Machia, ela é traduzida em grego para Christos. Então, Machia e Christos é a mesma palavra, que traduzido para o português é ungido. Ungido. Por quê? Porque os escolhidos de Deus eram ungidos. O profeta escolhido sempre era ungido. O rei escolhido sempre era ungido. O sacerdote escolhido sempre era ungido. Nasceria um grande profeta, que seria rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Esse seria o Messias, o Machia, o grande escolhido de Deus. E a partir daí todo o povo de Deus ficou aguardando que esse descendente nascesse. E Deus foi dando dicas. Primeiro ele disse que deveria ser descendente de Abraão, porque na família de Abraão, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus já separou a família de Abraão para que o descendente viesse dali.
Depois Deus explicou que viria da tribo de Judá, que era tataraneto, bisneto, né? Judá era bisneto de Abraão. Então, olha só, desses bisnetos, só de Jacó tinha 12 bisnetos, mas ele vai ser desse aqui, de Judá, que vai nascer o Messias. Depois da família de Judá, Deus escolheu a família de Davi, e prometeu para Davi que sempre haveria no trono um descendente de Davi. Então nós já tínhamos aí algumas profecias que indicavam de onde viria o Messias, mas tem outras, por exemplo, que o Messias nasceria de uma virgem, que o Messias viria de Belém. E o povo de Israel foi ajudando aquelas profecias. No Velho Testamento existem mais de 56 profecias que falam sobre como nasceria o Messias, como seria o Messias, como é que ele ia aparecer. Até que um dia chegou a plenitude do tempo, diz a Bíblia, diz Paulo. No tempo certo, no tempo correto, este Messias nasceu. Apocalipse, abra o Apocalipse no capítulo 12. Apocalipse no capítulo 12. Versículo 1 diz assim, olha: viu-se Apocalipse 12, 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Versículo 4. As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava grávida para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Olha, quem é esse dragão? É Satanás. Quem é essa mulher? É a mulher que Deus prometeu lá no Velho Testamento. É o povo de Deus, é a igreja de Deus. Da igreja de Deus, do povo de Deus, vai nascer quem? O Messias, Jesus. E a Bíblia diz aqui no Apocalipse que Jesus nasceu. Satanás queria fazer o que com Jesus? Matar, porque ele sabia que era o inimigo dele. Ele viu quando o anjo Gabriel veio falar com Maria. Ele viu que o anjo Gabriel mandou dar para Jesus o nome Maria, dar para Jesus aquele nome que significa Deus é salvação. Ele sabia que Gabriel era o anjo que tinha ficado no lugar dele lá no céu, que aquela era uma missão importante. E ele passou a vigiar Jesus e tentou de todas as maneiras matar Jesus, mas ele não conseguiu. E Jesus morreu, ressuscitou, foi arrebatado até o céu. E Satanás perdeu, não pôde mais ter acesso a quem? A Jesus. No Apocalipse, Jesus é o personagem principal. Quando você começa o livro de Apocalipse, já no capítulo 1, versículo 1, diz que Apocalipse é o quê? A revelação de Jesus Cristo. Se o Apocalipse fosse um filme, Jesus seria o herói do filme e Satanás seria o vilão do filme. O Apocalipse é a luta de Jesus e o bem, os anjos bons e o povo de Deus contra Satanás, os anjos maus e o povo de Satanás, os seres humanos que seguem e estão ao lado de Satanás. No Apocalipse 1, capítulo 13, versículo 13, diz que Jesus é o Filho do Homem. Jesus diz que Ele é o primeiro e o último, e que Ele tem as chaves da morte e da sepultura. No Apocalipse, Jesus é aquele que mantém as 7 estrelas na mão, que são os pregadores do povo de Deus, e os 7 candelabros, que são as 7 igrejas. Jesus está no meio delas, intercedendo por elas. Jesus é aquele que tem na mão as 7 estrelas e que anda nos candeeiros. Jesus, 2:8, é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. No Apocalipse, Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo.
Jesus é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No Apocalipse, no capítulo 5, Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui está a imagem da nossa imagem tridimensional, né? Então, se você tem aí no seu celular, baixou o aplicativo, você pode agora ter a oportunidade de estar guardando, está vendo na internet, a imagem? Sim. Você pode então na internet aí, colocar, né, a imagem. Está dando para ver bem? Então não dá para fazer, tá? Então, se você tem, aproveite agora a oportunidade para dar uma olhadinha aí e ver a imagem de Jesus. Tá bom? Muito bem. Como vocês viram, no Apocalipse, Jesus é o principal personagem. Ele é o dono do livro do Apocalipse. E qual é a missão de Jesus aqui na Terra? Olha, primeiro entender qual é a situação do mundo. Livro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a primeira coisa é essa. Quando o ser humano pecou, o pecado passou a todos os homens, todos nós nos tornamos inúteis. Tá? Então não tem ser humano bonzinho. Não adianta você falar para você assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, então eu sou bom. Se nós não assumirmos a nossa condição pecaminosa, nós não temos como nos salvar de Deus. Não temos. Então, tudo bem, você não mata, não rouba, não fala mal de ninguém, você tem ódio do seu marido, você cobiça, você tem raiva, você é desonesto ou desonesta, você faz coisas erradas, você mente, você tem vontade de matar as pessoas às vezes. Então você não é bonzinho. Você não é bonzinho, você não é boazinha, não é. Esquece isso. Você é mau e corrupto. E porque nós somos maus e corruptos, nós precisamos de quem? De Jesus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e precisam, têm necessidade, têm carência da glória de Deus. Por quê? Porque quando pecamos, quando fomos levados, a humanidade foi levada ao pecado, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A salvação é da morte. A salvação que Deus quer nos dar é dos nossos pecados, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui está o resumo do Evangelho, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o plano de Deus? Trocar o seu pecado e a sua morte pela vida santa e perfeita que Jesus viveu aqui na terra. E Jesus viveu aqui do 0 aos 33 anos sem cometer nenhum pecado, o mínimo pecado que fosse. Jesus levou o castigo que era para ser de todos nós. Quer dizer, quando o ser humano peca, ele tem que morrer. Jesus não pecou, ele não teria que morrer, ele não morreria. Mas Jesus morreu para que pudesse pagar pelos nossos pecados. E no plano de Deus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, todos os seus pecados são colocados em Jesus. E ele troca a morte dele pela sua vida eterna. Você pode até morrer aqui nesse mundo, não tem problema, porque todos irão ressuscitar. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você vai ganhar a vida eterna. Então ele foi condenado à morte no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Jesus é o grande herói. Jesus é o personagem principal. Jesus é o autor da vida. Eu quero ler agora aqui para vocês um bonito texto baseado numa mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. Ora, quem é esse Jesus a quem nós que somos cristãos nos reportamos e amamos? Quem é Jesus? Jesus é o autor da vida. Ele é o Criador do mundo. Ele é o pão da vida. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a porta da salvação.
Ele é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida, é o caminho e a verdade. Ele é a videira verdadeira. Jesus é o Filho de Deus, é o sol da justiça. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é aquele que andou por todo lado com o poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Quando Jesus esteve na terra, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. Quem que é Jesus? Jesus, nosso Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Jesus é aquele que foi cuspido, que foi vilipendiado, mas que estendeu seus braços na cruz e transformou aquele patíbulo de horror no palco da glória de Deus e no instrumento da nossa salvação. Quem que é esse Jesus? Ele é aquele que foi sepultado, mas é aquele que arrancou das entranhas da morte o aguilhão da morte e ressuscitou gloriosamente, poderosamente e vitoriosamente. Quem que é Jesus? Ele é a pedra fundamental da igreja. Jesus é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Messias, o desejado de todas as nações. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Quem é Jesus? É aquele que voltou para o céu, está sentado no trono, é o nosso grande advogado, o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que reina sobre todas as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos. Jesus é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente e vitoriosamente. Quem é Jesus? Ele é o nosso glorioso Redentor. Ele é a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele toda a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. É para esse Jesus que eu convido você nessa noite a se entregar, colocar o seu coração para mim, dizer: Jesus, Senhor Jesus, eu entendi quem eu sou e porque eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu quero nesta noite entregar o meu coração a Ti. Eu quero pedir que você, nessa noite, mais uma vez, se você quer tomar essa decisão de se entregar para Jesus, eu quero que você se ajoelhe aí onde você está. Aí na sua casa, no quarto, na cama, você vai se ajoelhar diante de Jesus, porque Jesus está aí com você nessa noite. Jesus está conosco aqui na igreja nessa noite. Jesus vem se encontrar com o seu povo. Jesus está perto de você. E você vai dizer para Jesus nessa noite: Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero aceitar o seu plano de salvação para a minha vida. Eu quero orar com vocês. Vou me ajoelhar aqui, vou pedir para arrumar a câmera. Eu vou me ajoelhar nessa noite, porque eu quero orar por esse Senhor Jesus. Ele que é tudo. Ele que é o dono do mundo e é o dono da minha vida. E eu quero que Ele seja o dono do meu coração. Se ajoelhe, não tenha medo nem vergonha. Se ajoelhe onde você está também, para você colocar a sua vida diante de Jesus. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, nesta noite, Senhor, nós nos ajoelhamos aqui diante de Ti e diante do Senhor Jesus, para aceitar o plano da salvação na nossa vida, para aceitar Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. Que maravilhoso plano o Senhor fez desde a fundação do mundo, para que os seres humanos pudessem obter salvação e vida eterna, Senhor. Apesar de sermos rebeldes e termos nos voltado contra Ti, o Senhor manifestou o seu grande amor e enviar o seu único Filho ao mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Colocamos nossa vida, nosso coração, nossos talentos, nossos dons, tudo
nas mãos do Senhor e aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por favor, toma conta da nossa vida e nos salve pela fé, gratuitamente. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que bom é estarmos juntos depois desta mensagem. E você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se você aceita, escreva aqui nos comentários: eu aceito. E nós vamos estar também orando pela sua decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E eu quero lembrar você que no final da nossa live nós teremos um sorteio para quem ficar até o final, hein? E daqui a pouquinho, para esse sorteio, eu vou te fazer a pergunta e você vai ter que responder. E respondendo essa pergunta, você vai participar do sorteio no final. Então, fique conosco até o final, porque tem bastante presente hoje aqui para você. E várias pessoas estão dizendo: eu aceito. A Martinha falou, a Dona Nilda, a Elisa, a Olga, a Geise, o Gabriel, o pessoal está falando: eu aceito. E aí, pastor Josiano, o que nós vamos sortear agora? Vamos lá, vamos preparar agora, né, o sorteio para aqueles que deram o boa noite, não é isso? Deram as boas-vindas, né? E compartilhou também. Olha que maravilha, está vendo? Já que ela está passando aqui as informações, chegamos hoje a 67 compartilhamento da live de hoje nas páginas do Facebook, né? Maravilha, que bom saber que essa mensagem de esperança, esse autor, o personagem principal do livro do Apocalipse, chegou em tantos lares, em tantas vidas, que você seja essa bênção. E agora chegou a hora de fazer, né? Cumprir com a palavra de José Carlos, cumprir com a palavra. É hora de fazer o sorteio para os nossos amigos que participam. Vamos lá então, preparando-se? Vamos pegar. Vamos ver quem vai ser. Martinha Cordeiro. Vamos lá, gente, uma salva de palmas então para Martinha Cordeiro. Lá de Malé. Lá de Malé. E amanhã, Dona Martinha, eu vou estar levando a sua Bíblia, o estudo e mais esse presente. Vai chegar, vai ter que voltar o carro. Fora de carro não vai dar para caber tanta coisa assim. Mas tá bom, então meus parabéns, Martinha. Vamos sortear mais um aí, José Carlos? Vamos lá. Mas hoje estou. Hoje tá bonzinho. Não, hoje estou generoso. Hoje, com essa mensagem que tocou profundamente no coração. Ellen Andrade. Ellen Andrade. Ellen Andrade, meus parabéns, que Deus abençoe você ricamente. Vamos lá, gente. Vou pegar para vocês aqui na Conexão com a Esperança 2.0, Apocalipse em 3D. José Carlos, Mais um? Mais um também. Rapaz, você tá. Rapaz, vamos. Hoje é um dia especial. Angel Lima. Isso, Angel ou Angel Lima, uma coisa assim. Nós estamos tentando aqui traduzir aqui Angel ou Angel. Angel Lima, meus parabéns. Agora, vocês que ganharam o presente, deixa o seu contato com a gente aí, ok? Qualquer coisa, o João, mostra para eles o número do telefone da Conexão com a Esperança, né? Ali é bom que já mostra os presentes ali. E você através daquele número, ou até mesmo no chat, você deixa seu contato e vamos entrar em contato com você, ok? Para entregar esse presente para você, ok? Muito bem, então, voltando aqui, agora vamos para a palavra-chave. E agora? E daí, José Carlos? Será que o pessoal acertaram aqui a palavra-chave? Porque a pergunta foi: qual é o principal personagem do livro do Apocalipse? Será que o pessoal escreveu alguma coisa ali? O que você acha? Na sua visão, você já fez teologia, se aprofundou nessa área, quase fazendo doutorado em teologia aí. Qual é a resposta? A resposta é Jesus. Olha só, então vamos lá, você que respondeu Jesus, vamos ver aí quem vai ser o ganhador de hoje. Vamos sortear a pergunta 2. Você tá bonzinho, hein? Não, hoje é só bênção. Rapaz, essa aqui eu vou ter que levar. Ah, é? É a minha mãe, Olga Alves. Meus parabéns, irmão. Deus abençoe você também. Esse presente só vai chegar em dezembro, mas vai chegar. Pode ficar tranquilo, irmão. Olga, você vai receber esse presente aqui e, melhor, direto da mão, né, do seu filho. Vamos lá então, vamos sortear mais um aqui. E agora vamos encerrar com esse. Cleusa Gará. Cleusa Gará, meus parabéns, que Deus abençoe você. Vamos lá então.
região, né? Que vem de Antônio Linto até Malé, né? Passando por São Mateus, São João do Triunfo, não é isso? Malé, Paulo Fundinho, onde estamos transmitindo essa live. E fica um pouquinho mais difícil para nós entregar, mas vamos buscar meios para que esse presente que você ganhou chegue até você, tá bom? José Carlos, agora tem um detalhe, nós temos um desafio. Você que não ganhou, por favor, não fique triste. Não, vou te ligar, vou sair dessa live, para mim meu dia. Calma. Um negócio Não, vamos sortear mais um final, né? mais dois. Mais dois? Tá tão bondoso hoje, né? Até você também foi tocado com a mensagem? Então vai lá, o desafio. Então é o seguinte, nós vamos sortear 2 presentes. O pastor Boéfilo falou hoje sobre a pessoa de Jesus. E eu quero saber de você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Escreva aqui nos comentários, porque no final da live nós vamos sortear 2 presentes. E você não pode sair da live, porque daqui a pouquinho o nosso Leandro Quadros e o Tito já podem sentar aqui no lugar de vocês, porque vai ter o momento das perguntas e respostas. Mas eu quero saber agora de você. Escreva nos comentários quem é Jesus para você. E no final eu venho contar quem serão os ganhadores. Vamos lá. Ok, então agora eu convido o pastor Roberto Redler. Nós temos aqui algumas perguntas e, bem, se você quiser ainda me enviar alguma pergunta, há tempo, tá bom? Você viu o tema de hoje, pode ser que algumas coisas não ficaram bem claras, por mais que o tema foi muito bem explicado. Aliás, eu quero mandar aqui um abraço aqui para a nossa ouvinte, né, que sempre acompanhou a primeira vez, no ano passado, que é a dona Rose Cléria, ali da Vera Guarani, é isso? Como é que chama ali hoje? Comunidade, vila, como é que é? Ok, mas conseguimos encontrar e foi uma alegria imensa. E ela falou assim que gostou muito do tema de ontem, foi muito explicado. Deu parabéns ao pastor Roberto Weber. Aliás, ela mandou um abraço para o senhor, tá bom? E se ela estiver assistindo aí, ok, dona Rosicléia, vamos agora responder as perguntas que foram enviadas para nós aqui, tá bom? Vamos lá então? Pode chegar um pouquinho mais perto, não é isso? Ficar bem pertinho, que nós temos aqui algumas perguntas que chegaram até nós. E uma das perguntas do pastor Roberto Weber foi essa daqui: qual era a religião de Jesus? Desculpa, eu não consegui colocar o nome da pessoa. Martinha Cordeiro. Isso. Ok, pastor, agora é contigo. Deixa eu mandar aqui um abraço, né, primeiro para a irmã Rosicléia, tá bom? Deus abençoe. E para o pessoal do São Roque, me diz que a audiência lá em São Roque está estourando lá em São Roque. Então Deus abençoe vocês aí de São Roque, viu? A religião de Jesus era o judaísmo, né? A religião de Jesus era a religião da Bíblia que os judeus seguiam. Então Jesus praticava os sacrifícios lá no templo, ele adorava no templo, ele guardava os mandamentos de Deus. Tudo que o judaísmo bíblico ensinava, Jesus praticava e Jesus fazia. Ok, pastor, muito obrigado pela resposta. A segunda pergunta que chegou para nós aqui é o seguinte: por que tinha que ser Jesus que tinha que morrer pelo pecador? Por que não um anjo? Tem milhares de anjos, por que um anjo não poderia resolver esse problema? Porque o anjo é uma criatura e é tão mortal como nós. Como é que um anjo não poderia trocar a mortalidade dele pela nossa mortalidade, não é verdade? Então só poderia ser o Criador que tem vida em si mesmo, e não um anjo, que não tem vida em si mesmo, mas tem uma vida que é, como de todas as outras vidas das criaturas, é derivada de Deus. Então teria que ser o dono da vida, aquele que tem vida para dar, e não alguém que tem vida derivada que já vem de Deus. Ok, muito bem. Ótima resposta. Agora vamos lá então. Muito rápido a resposta. Estou vendo que é bem rápido, né? Ok, pastor, chegou uma pergunta para nós. Aonde estava o jardim do Éden na terra e onde está hoje? Assim, ninguém tem certeza, tá? Mas há uma ideia que eu gosto. A Bíblia diz que o jardim do Éden ficava entre os rios Tigre e Eufrates, que é os que a gente tem ainda funcionando. Uma região que hoje é conhecida como Crescente Fértil. Uma região muito rica, que fica entre os dois rios e é crescente porque tem uma forma de meia-lua. Nessa região do Crescente Fértil, no Oriente Médio, também fica a maior depressão que tem no mundo, né? Um buraco abaixo do nível do mar. Não um buraquinho assim, não. Uma área, né? Grande, uma
como se fosse um vale, que é onde está o Mar Morto, que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Nada na Terra fica mais baixo do que isso. E alguns dizem, e eu gosto da ideia, ninguém pode provar ou não, mas eu gosto da ideia, de que esse buraco está lá, porque foi de onde Deus arrancou o jardim do Éden para levar para o céu quando teve o dilúvio. Tá bom? Então, na época do dilúvio, o jardim do Éden saiu da terra e Deus o guardou em algum lugar, não aqui na terra, não existe mais na terra, e ficou aquele buraco. Então, mas isso não dá para provar, a Bíblia não fala sobre isso, nada, é só uma intuição de estudiosos que eu acho boa, eu concordo. Ok, muito bem. É fato que a Bíblia descreve, né, isso, a árvore da vida. João viu a árvore da vida, então isso é uma prova de que foi para o céu, né? E lá está. Passou outra pergunta aqui. A próxima pergunta não merece te marcar aqui, capitulando. Tem como a pessoa se salvar sem Jesus? Vamos lá, vou tentar falar. Veja, impossível se salvar sem Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho para a vida eterna. É o único, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não dá para se salvar por Maomé, não dá para se salvar por Buda, não dá para se salvar tendo as religiões de mistério, religiões animistas da África, ou as religiões de origem indígena aqui no Brasil. Não dá. Porque o único caminho para a salvação é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele que morreu, ele que viveu aqui na terra, diante de todo o plano que a gente viu nessa noite, não dá. Mas agora veja. E agora, será que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, então não tem chance de salvação? Sim, tem chance de salvação. Mas mesmo essas pessoas salvar-se-ão através de Jesus, ainda que elas nunca tenham ouvido falar sobre ele. Nesse caso, Paulo diz que aquelas pessoas que fazem o que é correto, seguindo a sua consciência, também estão seguindo a lei de Deus, obedecendo a Deus, os mandamentos de Deus. E Deus irá salvá-los de acordo com o seu nível de conhecimento, se eles forem sinceros e corretos naquilo que eles acreditam. Mas mesmo a salvação dessas pessoas, embora elas não saibam quem é Jesus e não conheçam Jesus, também será através de Jesus, porque só Ele pode dar vida. Muito bem. Ok, já que estamos falando sobre salvação... Opa, mais perguntas aqui? Muito bem. Já que estamos falando sobre salvação, pastor, uma pergunta é o seguinte. Já que somente através de Jesus um pecador pode ser salvo, mas aonde entra as boas obras? Quer dizer que ela não serve de nada para a salvação? Não serve de nada, como você disse, para a salvação. Então, para você se salvar, não adianta boa obra. Porque, vou explicar, é simples, gente. Como funciona a salvação? Salvação não é uma balança. Há religiões que acreditam que a salvação é uma balança. Os egípcios, por exemplo, acreditavam nisso. Você fazia boa obra e ia botando nesse prato da balança. Você fazia uma obra e ia botando no outro prato da balança. Então, no final da sua vida, o prato que estiver mais pesado é o que garantia a sua salvação. Muita boa obra, então fazia 10 boas obras, fazia 10 coisas más, aí praticava 11 boas obras, pronto, salvava, porque você tinha ganhado ali um pontinho ali extra. Não. Mas para Deus, a salvação é assim, olha. Você faz 1,5 milhão de boas obras. Aí você faz uma coisa errada. Aquela coisa errada te separa de Deus, corta a sua ligação com Deus e te condena à morte e à destruição final, que é a Bíblia chama de inferno. Então não adianta. Quem conseguiu até hoje viver a vida toda fazendo só a coisa certa? Ninguém. Nem eu consegui, nem você. O único ser humano que conseguiu foi quem? Jesus. Então toda a salvação é exclusivamente e unicamente através de Jesus. Claro que é. Vou explicar uma coisa para você. Presta atenção. A Bíblia diz também que nós vamos se salvar pelas nossas obras. Nós já lemos que a recompensa é pelas obras. Por quê? Como é que funciona isso, pastor? Funciona assim, olha. Lá no céu tem um registro de tudo que você faz. Que a Bíblia diz que é um livro das suas ações. Então tem um livro lá do Roberto. E o Roberto fez isso bom, mas ele fez isso ruim, isso bom, isso ruim, isso bom, isso ruim. Está lá no meu livro do céu. Quando Jesus for me salvar, o que ele vai fazer com todas as coisas ruins que eu fiz? Se eu aceitei Jesus como Salvador.
que é que ele faz com todas as coisas ruins que eu fiz? Apaga. Apaga tudo que eu fiz de ruim. No meu livro lá só fica a coisa o quê? Boa. Mas ele apaga porque ele tem direito de apagar. Ele diz, olha, essas coisas ruins aqui, eu morri por elas. Então, com o sangue dele, simbolicamente, ele apaga tudo que eu fiz de mal. E aí eu vou receber a recompensa das coisas o quê? Boas que eu fiz. Agora, depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, as coisas boas têm valor? Claro que tem valor. Tem valor para mostrar para as outras pessoas que eu sou filho de Deus. Tem valor não para a minha salvação, porque eu já estou salvo, já aceitei Jesus, eu já estou salvo. Então as coisas boas são boas obras, diz Paulo, que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos praticá-las, para que a gente possa demonstrar que eu sou filho de Deus. Porque assim, olha gente, se eu aceito Jesus como Salvador, e eu sou um drogado, e eu aceito Jesus como Salvador, me coloco na mão dele, e eu continuo drogado, o que adiantou a minha salvação? Não. Jesus me dá poder também para vencer os meus pecados. Porque senão não teria razão de aceitar Jesus como Salvador. Tá certo? Então eu ganho a vida eterna, ganho poder dia a dia para melhorar a minha vida aqui. Num processo que a Bíblia chama de santificação. Eu vou ficando a cada dia um pouquinho melhor. Mas isso vai para a minha salvação? Não. Salvação é só através da morte de Jesus, da limpeza dos meus pecados através do sangue de Jesus. Ok, então, maravilha, que bom você estar enviando suas perguntas, está participando, tirando suas dúvidas e lembrando, e não acabou não, vai faltar mais duas perguntas. Lembrando o desafio, não é isso? Você que quer ganhar um presente, você vai escolher a seguinte pergunta: o que é Jesus para você? Você responde e logo vamos fazer o sorteio em cima da sua resposta. Bem, pastor, já que estamos falando sobre salvação, entra também ali um pouquinho da doutrina do purgatório. E a pergunta é da Martinha Cordeiro, e ela fala o seguinte: existe purgatório? O que significa isso? Martinha, vou explicar uma coisa para você. Olha. A Bíblia diz que a salvação é unicamente pela fé. Foi o que eu acabei de dizer aqui, né? Romanos capítulo 3. Abre para mim, pastor, aqui, Romanos 3, que eu vou, tá? Salvação é unicamente pela fé. Não há nenhuma obra que eu pratique que eu possa garantir a minha salvação. Esse é o conceito bíblico. Acontece que, com o tempo, a Igreja Católica foi alterando esses conceitos bíblicos. Olha, Romanos 3 diz assim, olha, 4, vou ler, vai ter até mais fácil. Se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque a Escritura diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O capítulo 3 diz assim, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, salvação unicamente pela graça. Mas, como eu estava explicando, com o tempo, a Igreja Católica alterou essa compreensão de salvação. E ela fugiu do que está na Bíblia. E qual é o problema disso? Na Igreja Católica, a salvação não é que ela não é pela fé, ela é pela fé e pelas obras. Então veja, vou explicar algumas coisas aqui agora. Para a Igreja Católica, a justiça de Cristo, ela é, deixa eu lembrar a palavra correta, tipo injetada, eu esqueci a palavra correta agora, mas é uma justiça injetada. O que é isso? Eu sou uma pessoa cheia de pecado. E aí, quando eu vou na igreja e pratico as cerimônias da igreja, quando eu pratico o casamento, a extrema-unção, a confissão, quando eu participo da missa e tomo ali o emblema, né? Então, através da igreja, porque a igreja católica só se salva através da igreja, através da igreja, a igreja tem uma espécie de cano de graça que vem do céu até o pecador. Então, o líder da igreja ali, que ele é o responsável por fazer essa intercessão entre o ser humano e Deus, ele pega aquela justiça, assim pensa a igreja, mas não é a Bíblia, tá? Ele pega aquela justiça e injeta na pessoa aquela justiça, através das cerimônias. Cada cerimônia injeta um pouco de justiça. Então, assim, imagina um copo cheio de água. Óleo, mas vai ficar água ou água, mas vai ficar óleo? O que fica por cima? O óleo, né? O óleo. Então, um copo cheio de óleo, que é o pecado. Assim na concepção católica. Um copo cheio de óleo é o pecado. Cada vez que eu vou na igreja,
o padre injeta um pouco de graça na cerimônia que eu participo lá. Liga a torneirinha, pega a graça, injeta a graça na minha vida. Então aquele vai jogando água no copo e o óleo que está em cima vai caindo. Se eu praticar bastante cerimônias no final da minha vida, todos os meus pecados foram tirados através das cerimônias. São obras. Eu pratico alguma coisa e vou pegando graça na igreja e vai injetando graça em mim e vai saindo ali aquele pecado. Mas e se chegar no final da minha vida e ainda não tiver suficientemente retirado todo o pecado, a graça não conseguiu tirar todo o pecado, ficou parte do pecado da minha vida. Então aí o que acontece comigo? Eu não posso ir para o céu, porque eu ainda estou com pecado. Mas ir para o inferno também seria injusto. Então a igreja católica criou esse lugar fictício. Na Bíblia não tem esse lugar nenhum, não existe isso na Bíblia. Que se chama purgatório. O que é o purgatório? É um lugar onde a pessoa vai e ela queima um pouco para pagar aquele restinho de pecado que ficou nela. E quando queimar aquele restinho de pecado que ficou nela, porque ela não foi muito na igreja, porque ela não praticou muita confissão, porque ela não fez extrema-unção, não praticou as cerimônias da igreja, não foi na missa, então ficou um pouco de pecado, queima aquilo lá no purgatório, quando terminar de queimar, então ela pode estar livre agora para poder ir para o céu. Veja, isso é uma ficção, né? Então esse lugar purgatório não existe, não está na Bíblia, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina assim: eu sou salvo, acabei de ler para vocês, exclusivamente pela graça de Deus. E se eu aceito a graça de Deus, Deus me dá poder para viver uma vida correta. E eu nunca vou ficar perfeito aqui nesse mundo, mas eu vou melhorando dia a dia, aperfeiçoando o meu caráter. E quando Jesus voltar, Ele vai completar o que faltar para mim. E aí eu vou me salvar. E aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, não tem purgatório para eles. Tem a destruição final dos ímpios para eles. Só tem dois lugares para a gente vai. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. O inferno bíblico é a destruição final dos ímpios. Ali é quem é completa dos ímpios. Então, não sei se ficou claro o que eu expliquei. Eu só estou tentando lembrar a palavra técnica para esse tipo de graça que a igreja católica tem. Graça infundida. Graça infundida, como eles chamam. Essa graça da pessoa vai lá. E tem mais, tem uma outra coisa que eu falei aqui. Por que você reza para os santos? Os santos praticaram tanta boa obra, tanta, que transbordou a graça deles. Então eles têm graça para eles, têm graça para dar para os outros ainda. Então se você rezar para o santo, ele vai dar um pouquinho da graça dele lá, da sobra, do estoque de graça que ele tem lá, que ele foi muito bonzinho, o santo, a vida dele toda, que praticou para ele e para os outros. Ele pega um pouco da graça que ele tem lá e joga em você também, e dá para você também. Então é um modo de salvação, não é bíblico, né? Não é esse que é Cristo. Isso mesmo, pastor, porque a Bíblia é bem clara lá em Hebreus 9:27, né? Afirma bem claro que após a morte não tem mais como, né, isso mudar o destino dessa pessoa, né? Morrendo uma só vez, depois disso vem o juízo, né? Ok, pastor, tem mais duas perguntas. Estou vendo que o tempo está. Essa que chegou agora e tem essa por último ali. A pergunta é verdade que Jesus está com o mesmo corpo que ele tinha aqui na terra e por quê? Sim e não. Sim e não. Olha, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos nós teremos o nosso corpo o quê? Transformados, no abrir e fechar de olhos. Então, esse corpo mortal nosso que a unha fica suja, que o cabelo cai, né, Rogério? Que tristeza pra gente, né? O cabelo cai, a barriga cresce, o olho tem astigmatismo, hipermetropia, e não sei mais que ia. Quando Jesus voltar, nosso corpo vai ser transformado. E a gente vai ter um corpo imortal, perfeito. Sem barriga, cabeludão, assim com o cabelo, bem bonitão, tá certo? O óculos, eu vou tacar longe esse óculos quando Jesus voltar. Quem é feio vai ficar bonito. Olha que maravilha, para você que está me assistindo aí, que é feio, pode ter certeza que quando Jesus voltar você vai ficar bonitão, tá bom? Os idosos vão ficar jovens, essa é uma maravilha. Então, quando Jesus morreu, ele tinha esse corpo nosso, esse corpo com problema, esse corpo que tem dor de barriga, esse corpo que tem dor de cabeça, esse corpo que tem dor de dente, esse corpo que o dente cai. Jesus tinha esse corpo, que a unha, não sei como é que é a unha do corpo mortal, mas que dá problema na unha. Tá? Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscita com outro corpo. Ele ressuscita com um corpo humano, de carne e osso, sim, mas é um corpo agora imortal.
É o corpo que nós vamos ter quando nós ressuscitarmos. Quando nós ressuscitarmos, se Deus quiser, a gente vai estar vivo, né? É o corpo que nós vamos ter quando Jesus voltar e a gente for transformado. É esse corpo que Jesus tem no céu. Tá certo? É um corpo humano. Então a pessoa é bem assim. O Zé Carlos é um cara bonito, não vamos falar dele, mas a pessoa é bem feia. Vai transformar a pessoa. Vai ser até difícil reconhecer alguns, viu, pastor José? Mas porque mudou tanto, era tão feio, ficou tão bonita. Mas você vai olhar, você vai reconhecer. Você vai falar assim: nossa, pastor, acho que o senhor é o pastor Roberto, né? O senhor está mais magrão aí, está sem óculos e está cabeludo e tal. Mas não, pastor Roberto, nós seremos ainda o quê? Irreconhecíveis. Tá? Vamos preservar as nossas características aqui da terra. Tá? Então, quem tem olho azul vai ter olho azul, quem tem olho castanho vai ter olho castanho, quem é moreno vai ser moreno, e assim. Vamos ser os seres humanos com as características humanas, mas agora aperfeiçoadas. Tá certo? Muito bem, pastor. Então, para a última pergunta agora. Você guardou essa última aí. Essa última eu deixei. Essa aqui para mim é importante, né? Alguém fez a pergunta assim, pastor: o que é aceitar? O que é aceitar Jesus para ser salvo? Ela já ouviu isso em muitos pregadores: olha, você tem que aceitar Jesus para você ser salvo. E essa pessoa quer saber o que é isso. O que é aceitar Jesus para ser salvo? Primeiro, é reconhecer que você está perdido. Porque ninguém vai aceitar alguém para ser salvo se não está perdido. Por quê? Perdido no quê? Perdido porque você é mau ou má, corrupto ou corrupta, e precisa de limpeza na sua vida, de aperfeiçoamento da sua vida e do seu caráter. Precisa que Jesus possa mudar a sua vida, a sua família, seus relacionamentos, sua maneira de ser e de viver. Então, primeira coisa é isso, entender que a gente precisa de transformação. Segunda coisa, é aceitar o plano de Deus para a nossa salvação. É dizer: Jesus, eu te aceito como Salvador. Mas é assim, olha, eu te aceito como Salvador e Senhor. Aqui vem uma coisa importante. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, porque eles não querem morrer para sempre, não querem morrer eternamente, eles querem ter vida eterna. Mas eles não querem Jesus como seu Senhor. Eles não querem ser escravos de Jesus, porque de Cristo nós somos escravos. Deixa eu falar uma coisa para você: não existe ninguém livre. Isso é uma tolice, isso é uma bobagem. Ou somos escravos de Jesus e obedecemos o que Ele nos pede, colocamos nossa vida de acordo com a vontade dEle, que Ele sabe que é o melhor para nós, ou nós somos escravos de Satanás e do pecado. E o pecado e Satanás são maus. Um jovem pode dizer assim: eu quero liberdade para fumar, mas quando ele começa a fumar, ele se torna um escravo do cigarro. E ele percebe que na verdade ele tinha liberdade quando ele não fumava. Então as coisas que Deus nos pede são uma cerca para nos proteger, nos livrar de coisas ruins, de coisas más. Então quando você aceita Jesus como seu Salvador, você necessariamente precisa aceitar Jesus como seu Senhor e ver na Bíblia o que Ele te pede que você faça e praticar aquilo que Ele pede que você faça, porque você será mais feliz aqui. E lógico, aceitando Jesus como Salvador, poderá ter a sua vida eterna um dia, quando Ele voltar. Muito bem, então, pastor Roberto Reiter, aqui estamos sobre o momento das perguntas e respostas. E eu agradeço por sua participação, parabenizo você por isso. E amanhã, pastor, temos mais. Por hoje, é só isso mesmo. E agora vamos para o sorteio, isso, para saber quantos responderam ali, o que eles. Como é que era a pergunta mesmo? Quem é Jesus para você? Vamos lá então? Sorteio? Vamos ver quem que vai ganhar, né? Vamos lá. Agora é a hora. Vou deixar você ler. Ok, Vilmo Bedford. Se for o seu Vilmo ali da Vila Amaral, esposo da irmã Nilda, eu já conheço. Então eu creio que é esse mesmo. Meus parabéns. Ele já participou várias vezes, já ganhou também. Ok? Meus parabéns. Rosângela Soares de Souza. Parabéns, irmã Rosângela. A São João de Ouro. Deus abençoe você. Grande Deus. Pastor José Carlos, agora as palavras finais são contigo. E momento também da oração. Ok. E amanhã, se você não ganhou hoje, presente, não fica triste não. Amanhã tem mais.
Mas antes de nós terminarmos, eu quero aproveitar e lhe oferecer um presente. E esse presente é o Guia de Estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Você quer ter esse material na sua casa? Então você escreve agora nos comentários, eu quero, e nós vamos enviar gratuitamente esse Guia de Estudos para a sua casa. E também enviaremos uma Bíblia, a Palavra de Deus, para que você possa fazer o estudo junto com a Palavra de Deus, a Bíblia. Então, envie a mensagem agora dizendo, eu quero esse Guia de Estudos Apocalipse, Revelações de Esperança, e nós vamos enviar até você. Envie agora mesmo dizendo, eu quero, e nós enviamos para você esse estudo bíblico. Agora, nós recebemos alguns pedidos de oração. E eu quero ler eles aqui para você, para que daqui a pouquinho possamos todos juntos estar participando deste momento de oração. A Rose Silva pede oração para o filho João Marcos. A Elisa Maia pede oração pela família e a família da irmã Janete. A Rosângela Soares pede pela Clarice, que descobriu que está com câncer. A Ivone Soares pede oração pelos amigos e pela família e por todos da igreja. A Martinha Cordeiro pede oração pelo seu esposo, que está sofrendo muito com a perda do seu pai. Vamos estar orando. A Maria Lúcia pede oração pela saúde e pela família. A Olga Alves pede oração pela família. O Paulo tem gratidão pela vida. A Elisa Maia pede oração pelo senhor Arnaldo e a dona Edith. O Maciel pede oração pelos afastados da igreja e da palavra de Deus. A Cláudia Regina pede por toda a família, em todas as suas necessidades, espiritual, física, profissional, financeira e emocional. O Rogério pede pelos irmãos da Igreja Adventista e também pelo pessoal de São Roque. A Selma Diniz pede oração pela família e pelo filho Vinícius e pelo seu irmão Mário. A Maria Cristina pede oração pela família e o Silvio pede oração por toda a família, a esposa, o filho Vinícius, a nora Lindaci. E para vocês, pastores, muito obrigado pelo o seu pedido de oração. E nós daqui a pouquinho vamos estar orando pelo seu pedido. Mas eu quero reforçar aqui esse momento aqui muito especial, que é o Guia de Estudos Apocalipse, Revelação de Esperança. Eu quero que esse material esteja aí na sua casa. Então você escreva agora, pastor, eu quero, e nós vamos enviar para você tanto o guia de estudos, como também a Bíblia, a palavra de Deus, para que juntos, com a Bíblia e o guia de estudos, você possa aprofundar o seu conhecimento no livro do Apocalipse. E neste momento eu quero convidar você para que juntos possamos orar e conversar com Deus. Senhor Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que tivemos nesta noite para ouvir a Tua voz, através do estudo da Bíblia, através das perguntas e respostas que tivemos aqui. Temos a certeza, ó Pai, que nos alimentamos bem espiritualmente. Então louvamos ao Senhor por isso, mas acima de tudo, pela decisão que tomamos de aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida, ó Pai. Nós louvamos o Senhor por isso. Mas de maneira especial, nós temos alguns pedidos aqui. Pedidos esses, ó Pai, relacionados por família, por saúde, questões financeiras, questões emocionais. Nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, para que a Tua vontade, ó Pai, seja feita. Pai querido, esteja com cada família que neste momento está sintonizada conosco. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida delas. Que possamos ter uma boa noite de descanso. E que assim possamos ir amanhã para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, com a certeza de que o Senhor estará ao nosso lado. Nos abençoe, nos proteja, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, se tinha um dia que você poderia ter faltado, era hoje.
Mas como você veio hoje, está sintonizado conosco, Amanhã, Ah. a volta de Jesus. e aí, como você veio hoje, eu fico feliz por isso. Agora, amanhã, você não pode perder. Amanhã você não pode perder de jeito nenhum. Se você perder amanhã, meu amigo, você vai perder a parte central do livro do Apocalipse. E o tema de amanhã é: esteja amanhã aqui, às 19h30 na live. Eu vou estar aqui na minha sala, você aí na sua sala, e amanhã, 19h30, eu vou contar para você qual que é o tema de amanhã. Só vou contar amanhã, 19h30. Um abraço, uma boa noite e até amanhã.